galera, tudo bem? Deve estar achando estranho aqui, né? Eu fui gravar a nossa videoaula lá, transmitir pelo Facebook lá da escola, mas deu erro lá na transmissão e eu não consegui fazer, né? Então eu resolvi vir aqui para casa gravar essa videoaula para vocês, né? Para você poder estudar depois, tá? Então, como eu estou aqui em casa, ó, a Ana Luísa, dá tchauzinho, Ana Luísa, e o Rafael estão aqui. Então, se você escutar algum barulho, alguma coisa estranha, tá? É porque eles são crianças, estão fazendo barulho pela casa, tá? Mas mesmo assim, eu vou dar a sua aula, tá bom? Então vamos lá. Bom, galera, vamos começar então vendo aqui essa lista de conteúdos e de materiais que eu compartilhei com você, tá? Então aí desse lado nós temos aí o conteúdo, ó, tecidos vegetais, tem que conhecer as características, a função, a localização. Então a gente acaba, ao estudar os tecidos, a gente acaba estudando um pouco de anatomia e de fisiologia também, né? Então a gente falou dos meristemas, falou de revestimento, tem que saber o que é epiderme, periderme, as diferenças, os tecidos fundamentais como parênquima, colênquima, esclerênquima, né? Os tecidos de condução, ó, xilema e floema. Em anatomia vegetal, ó, tem que saber as características, anatomia interna e externa, de raiz, de caule, de folha. A gente falou também de alguns tipos de raiz, alguns tipos de caule, né? De fisiologia vegetal, a gente teve uma aula só a respeito de nutrição mineral e absorção. Mas lembre-se que quando a gente está falando de anatomia, falando de tecidos, a gente acaba falando um pouco de fisiologia também, tá? Então, se cair mais alguma coisa de fisiologia, é dentro do que a gente estudou nas aulas de tecidos e de anatomia, tudo coerente com a aula, tá? Aqui do lado direito, nós temos então links dos materiais que eu estou compartilhando com vocês agora, eu não compartilhei antes, ó, bit.ly/istoveg, bit.ly/anatoveg, bit.ly/fisioveg 2017, são os materiais, né, as imagens, os slides que eu usei na aula e vou usar agora aqui também, tá bom? E aqui embaixo temos ali, ó, 2 links de listas de exercícios que foram tarefas de casa, né? Esse primeiro link aí tem 20 questões, o segundo link tem 35 questões, e eu tirei questões dessas listas e coloquei na prova. Tá? Algumas eu coloquei a questão igualzinha, outras eu peguei uma questão que era de múltipla escolha e transformei numa questão aberta, tá bom? Então, ó, tem que fazer essa lista, tá? Tem que saber direitinho os exercícios, né? Tenta resolver, se tiver alguma dúvida, não dá tempo mais de tirar essa dúvida comigo, né? A prova é na quarta-feira, mas você pode me procurar pela escola, ou os outros professores, o César, o Júnior, o Arcanjo, que eles vão te ajudar. Bom, a gente começou estudando a célula vegetal, então eu mostrei algumas partes da célula vegetal. Nós temos aí a parede celular, né, da célula vegetal, que dependendo do tipo vegetal vai ser mais espessa, né, mais reforçada, menos reforçada. Aqui os cloroplastos, organelas que contêm a clorofila e que fazem então a fotossíntese. E temos também o vacúolo, essa grande bolha aí azul, que a gente está vendo aqui no meio da célula, é o vacúolo de suco celular. Então são assim 3 características que caracterizam a célula vegetal, né? Parede celular, a parede celular pode ter celulose, a parede celular pode ter lignina, isso é diferente de um tipo de tecido para outro. Bom, então a gente precisa conhecer um pouquinho dos tecidos, né? Então, didaticamente a gente pode dividir os tecidos em meristemas e tecidos adultos. O tecido meristemático, as células têm grande capacidade de sofrer mitose e são totipotentes, né? Elas têm a capacidade de dar origem a outros tipos celulares, né? Então aqui nós temos à esquerda uma imagem do ápice de um caule e do lado direito do ápice de uma raiz. Então a gente vê aqui essa região mais escura e mais densa, seria o meristema apicaule do caule. Ele promove o crescimento primário, o crescimento em comprimento do caule, né? Lembre-se que o caule cresce sempre a partir do ápice, não a partir da base. Aí tem aquela historinha de desenhar um coração no tronco da árvore, a árvore cresce 1 metro por ano, daqui 5 anos qual vai ser a altura do coração? Ah, vai ser a mesma altura, porque o crescimento em comprimento, né, em altura ali do caule, se dá a partir do ápice, né? A gente vê aqui do lado também gemas laterais, ó, o meristema lateral,
que também é um meristema primário. E aqui na pontinha da raiz, essa região aí, é o meristema apical da raiz, né, que promove o crescimento e comprimento da raiz. Existem também meristemas secundários, né? A gente está vendo aí um caule de uma dicotiledônia, e a gente vê o câmbio é um meristema secundário, ele vai se multiplicando e vai adicionando as células filhas do lado, né, para fora ou para dentro, não para cima e para baixo, como o primário. E o câmbio dá origem então ao xilema para dentro e ao floema para fora. Então é um exemplo de meristema secundário. O felogênio também, que vai dar origem lá à casca da árvore, ele também é um meristema secundário, então ele se multiplica e as células filhas são depositadas para dentro e para fora. Para dentro vão formar o feloderme e para fora vai formar o suber. O tecido de revestimento da maioria dos órgãos vegetais é a epiderme. Então a epiderme é formada, reveste folhas, caules, jovens, raízes, flores, frutos. É um tecido, geralmente uma camada de célula só, as células são aclorofiladas, né, não tem clorofila, elas são achatadas, estreitamente unidas, né, são bem justapostas, então tem esse papel de revestimento, como a gente está vendo aí na epiderme então, de uma folha. Né. Em cima da epiderme da folha tem essa películazinha que a gente chama de cutícula, que é uma camada acelular e que impermeabiliza a folha, então impedindo a transpiração excessiva. Os estômatos são estruturas da epiderme da folha, geralmente da epiderme inferior. A gente vê aí nessa foto um estômato à esquerda, um estômato fechadinho, à direita um estômato aberto. E como a gente consegue ver no desenho aí à esquerda, quando o estômato está aberto, ocorrem trocas gasosas. O O2 é capaz de sair, o vapor de água não está representado aí no desenho, mas o vapor de água escapa, que é a transpiração, e o CO2 entra, né, e é utilizado na fotossíntese. Então, o estômato é uma estrutura epidérmica que tem essa função de permitir trocas gasosas entre a folha e a atmosfera. Bom, na epiderme das folhas a gente pode encontrar também pelos, né? Podem ser pelos que evitem a transpiração excessiva também, ou podem ser pelos glandulares, como a urtiga possui esses pelos que contêm secreções que provocam irritação na pele. Aqui nós temos uma planta carnívora e o que você está vendo aí são essas estruturas pontudas vermelhas, estruturas que estão grudando aí, capturando aí essa mosca. Elas também são pelos da epiderme da folha e contém substâncias, né, grudentas e enzimas digestivas que vão digerir aí o inseto. Ainda falando da epiderme, temos aí um corte transversal de uma raiz, é preciso reconhecer em cortes variados, tá? Em corte de raiz, de caule, de folha, saber reconhecer os tecidos e entender também para que eles servem, né? Que função que eles exercem ali, tá bom? Bom, agora vendo um corte de um caule de uma monocotiledônia, eu sei que é monocotiledônia porque os feixes vasculares aí estão todos espalhados, né, pelo caule. A gente vê ali o corte transversal, dá para ver essa camada de células mais externa que é a epiderme. Né? Você vê que geralmente é uma camada de células, mas a gente consegue ver duas. E logo acima dessa camada de células nós temos a cutícula, lá, aquela película formada por substâncias de origem lipídica que impermeabiliza o caule, né, e evita a transpiração excessiva. Aqui nós temos um corte transversal do ovário de um lírio, planta que a gente estudou inclusive nas aulas de laboratório, e a gente vê essa camada de células da superfície do ovário, células justapostas, é a epiderme do ovário. Vê que a epiderme então reveste vários órgãos. Né? Nós falamos também de acúleo, que o que você está vendo aí não é o espinho, isso é um acúleo, é uma estrutura epidérmica, né? E os espinhos, a espinha aparece lá no cacto, os espinhos são folhas modificadas, que não é o caso aqui, tá? A epiderme ela pode ser substituída pela periderme. A periderme então é um revestimento secundário. Então, debaixo da epiderme, o parênquima sofre desdiferenciação celular e forma o felogênio. Então, o felogênio é um meristema secundário, já falei aqui anteriormente. O felogênio se multiplica para dentro e forma a feloderme, e se multiplica para fora e forma o suber. E o suber aí que é o artista, né, o ator principal. O suber é esse tecido vegetal morto, impregnado por suberina, que impermeabiliza ali o caule, é um excelente isolante térmico.
Mas a presença do suber dificulta, se por um lado protege termicamente a planta, evita a desidratação do caule, a planta então tem dificuldades em trocar gases com a atmosfera, né? Porque as células vivas do caule precisam de oxigênio, liberam CO2. Então existem regiões do suber em que as células são mais afastadas, olha lá. A gente consegue ver aí no desenho, essas regiões são chamadas de lenticelas. A gente vê aqui um microscópio óptico, o suber aí meio rasgadinho, meio quebradinho, isso aí é uma lenticela. E aqui na imagem dessa fotografia desse tronco, essas regiões aí com aspecto diferente, né, anormal, são lenticelas também. Então, isso são estruturas respiratórias, né, encontradas no tronco aí de algumas árvores. Como o caule vai crescendo em espessura, então a casca da árvore, a perideme, vai ficando apertada. Então, a partir do crescimento aí do caule, a necessidade de produzir novas peridermes. Então, as peridermes mais externas, elas vão rachando, vão quebrando e vão se soltando. Ó. Então, essas casquinhas que você está vendo aí soltando desses caules, aí, como o caule da goiabeira, isso a gente chama essas casquinhas de ritidoma. Bom, nós falamos um pouco então dos tecidos de revestimento, vamos falar agora dos fundamentais. Então, o parênquima é o tecido vegetal mais abundante nos vegetais, mais diversificado, é o que mais tem na planta, e tem vários tipos de parênquima. E o parênquima é assim, as células são quase que isodiamétricas, tem a parede celular fina, e formam essas massas contínuas, né, ao longo do caule. Isso é um corte transversal do caule de uma dicotiledônia jovem, e toda essa massa aí, a maior parte do caule é preenchido por parênquima. Olhando mais de perto, a gente consegue perceber melhor ali o formato das células, né? Nem são muito compridas, nem são achatadas, elas são quase isodiamétricas. Bom, aqui nós vemos, a gente já viu essa foto, né, essa imagem aí ao microscópio, quando eu estava falando lá da epiderme, né? Então essa região aí central aí do corte transversal de uma raiz é um parênquima de preenchimento, ó. Aquele Czinho ali é de parênquima cortical. O córtex, que é a parte mais externa então da raiz, é formado por parênquima. E o cilindro vascular que está aí no meio são vasos condutores. Existem vários tipos de parênquima, né? O parênquima que a gente viu agora anteriormente era um parênquima de preenchimento, mas no interior da folha nós temos também abundantemente um tecido clorofilado, é o principal tecido fotossintetizante da planta, que é chamado aí de parênquima clorofiliano, né? Que é rico em clorofila. Né? Então essas duas camadas aí em cima formam o parênquima clorofiliano palissádico, as células são compridinhas, e essas células aqui embaixo, você vê que elas têm um formato mais irregular, a disposição das células cria lacunas, câmaras. Esse parênquima é clorofiliano, é fotossintetizante também, só que ele é chamado de lacunoso. Existem parênquimas de reserva, então alguns tubérculos, como por exemplo a batata, se a gente fizer um corte do caule da batata, a gente vai ver ao microscópio óptico essas células aí, ó. E lá dentro das células tem uns grãozinhos, umas bolinhas, que são grãos de amido, ó. Aqui é um microscópio eletrônico, a gente consegue ver os grãos de amido. Dá até para ver ali a parede celular, ó, que é mais fininha, a célula quase que isodiamétrica, só que a função desse parênquima é de reserva. A folha faz fotossíntese, produz carboidratos, açúcares, que são armazenados na forma de amido, parênquima de reserva amilífero. Aqui nós temos o cacto. O cacto é uma planta bem adaptada a um ambiente árido ou semiárido, e dentro de uma das adaptações é a presença de um parênquima de reserva aquífero. Então ele é capaz de armazenar grande quantidade de água. Aqui nós temos o corte transversal dessa plantinha aquática, aqui o nome do gênero dela, Myriophyllum, e lá dentro a gente vê uns espaços, as células parênquimáticas se dispõem de uma forma em que cria espaços vazios. Esse aí é o parênquima de reserva aerífero, de ar, né? Então a planta ela consegue flutuar. Bom, entre os tecidos fundamentais nós temos ali os tecidos de sustentação, ó, colênquima e esclerênquima são tecidos de sustentação. Formam partes rígidas da planta. O colênquima, bom, tanto o colênquima quanto o esclerênquima possuem reforços na parede celular. Dá para ver que o colênquima tem reforço ali de celulose e que o esclerênquima tem a parede celular reforçada com lignina, tá?
A celulose, ela, mesmo reforçando a parede celular, ela permite a troca de substâncias entre a célula e o meio, né? E os outros tecidos, recebe água, recebe nutrientes, então a célula permanece viva, né? Então esse tecido ele é mais flexível, a parte da planta que contém colênquima é mais flexível. O esclerênquima, no processo de diferenciação celular, né, o meristema deu origem ao esclerênquima, a parede celular vai sendo reforçada por lignina, que impermeabiliza e mata a célula. Então, as fibras do esclerênquima são formadas por células mortas. Então, essa palavra aí, fibra, se refere a células, nesse contexto, né, porque fibra pode ter significados diferentes, nesse contexto se refere a essas células compridas, longas, né, como do colênquima e do esclerênquima, né? Então a gente pode falar de fibras do colênquima, fibras do esclerênquima, né? Aqui nós temos o corte transversal de uma folha, aí no meio dessa folha onde está ali FV, né, que seria o feixe vascular, né, isso aqui seria a nervura central ali da folha, a gente vê acima do feixe vascular e abaixo células de colênquima, um corte transversal dessas células. Então você vê que a célula, a folha, ela mantém a sua forma e ao mesmo tempo ela tem uma certa flexibilidade. Aqui é um corte transversal do caule dessa planta, Yucca, e a gente vê próximo da epiderme esses conjuntos de fibras. Isso é um corte transversal, né? A fibra está disposta longitudinalmente aí no caule. Então a gente vê cada bolinha vermelha dessa com fundo, no meio dela tem uma bolinha preta, isso aí é uma célula, ó, é uma fibra do esclerênquima. Vamos olhar mais de perto ali, ó. Perdeu um pouco de nitidez, mas dá para ver, ó. Dá para ver o contorno ali da parede celular formando as fibras do esclerênquima. Como esse tecido ele é morto, né, impregnado por lignina, ele é rígido. Então você vê que esse caule, a sua principal característica não é a flexibilidade, é a rigidez. A partir de fibras de colênquima, de esclerênquima, é possível produzir fibras vegetais, né? Linha e tecidos de origem vegetal. Então, o cânhamo, né, que é a planta da maconha, uma variedade que não pode ser utilizada como entorpecente, dessa planta a gente consegue extrair esse tecido, ó, que tem um certo valor comercial, né? Então, são as fibras do cânhamo. A juta também é outro exemplo. Nós temos aí a planta juta com seu caule longo, né? Então, se ele é tão longo, assim, fino, como é que ele consegue se manter ereto? Porque lá dentro tem fibras, né, de esclerênquima. Então, a gente pega esse caule, corta ali esse caule, arranca as folhas, deixa esse caule secando. Você vê que forma essas varetas aí marrons. Depois o material é molhado e macerado, essas fibras são colocadas no varal. A partir dessas fibras são produzidas linhas, né? E da linha é produzido o tecido. E o tecido é usado para produzir algum artigo, né, que possa ser comercializado. Então a gente se utiliza dessas fibras vegetais, né, para produzir, agregar valor, agregar o trabalho, o artesanato e produzir então artigos que possam ser comercializados, né? O linho também é outro exemplo, a gente vê aí a foto da planta, vê a foto das fibras ali, né, dos caules secando, né, do lado direito aqui em cima de carretéis de linho, à direita aqui embaixo a gente vê então aspectos do tecido linho. Bom, e os tecidos de condução são o xilema e floema. O xilema é formado por células mortas, então esses elementos de vaso e traqueídeos, a parede celular delas é impregnada por lignina, que impermeabiliza a parede celular e então mata a célula. Então o interior do vaso ali ele é oco, a parede é rígida, tá? É um tecido vegetal morto, conduz a seiva bruta. A seiva bruta é formada por água e sais minerais. O xilema conduz a água da raiz em direção às folhas, né? Tem que lembrar de todos esses detalhes. O floema é um tecido condutor da seiva elaborada. A seiva elaborada é uma solução contendo glicose e sacarose, né, contendo açúcares e outras substâncias. O transporte da seiva elaborada é das folhas em direção à raiz através desses elementos do tubo crivado. Ó. São as células do floema, são células vivas. Então a gente vê que entre uma e outra célula existe uma placa cheia de furos.
uma placa crivada de furos, né, chamada de placa crivada. E do lado a gente tem aqui a célula companheira, né, porque o elemento do tubo crivado é uma célula, mas é anucleada, né, ela não tem núcleo, então essa célula companheira ela é muito importante no controle do metabolismo da, do elemento do tubo crivado, né, e a gente viu o caso em sala de aula do pulgão. O pulgão fura aí, usando o seu aparelho bucal, atinge o vaso do floema para poder sugar os açúcares. E aí a célula companheira então secreta uma proteína chamada de calose, que vai entupir esses poros aí da placa crivada e isola o vaso que a seiva está sendo sugada, né? Então, o tecido, o xilema, como é um tecido morto, ele só a sua estrutura, as suas propriedades físicas, a sua resistência já é o suficiente para exercer essa função de transportar a seiva bruta. Agora, o floema, como é um tecido vivo, vê que ele é mais assim dinâmico, né? Ele é capaz de se ajustar a algumas situações diferentes. A raiz de uma planta tem a função de absorção e de fixação, né? São as suas principais funções. A gente precisa conhecer um pouquinho da anatomia externa da raiz. Então nós temos aqui vários livros didáticos, trazem classificações diferentes, mas assim, as principais partes da raiz, a zona pilífera ou zona pilosa, onde estão os pelos absorventes ou os pelos radiculares, que tem a função então de absorver a água e sais minerais do solo, levar essa água até o xilema, e do xilema ele vai lá em direção à folha. Essa outra região aqui da raiz, abaixo da zona pilífera, mais perto da pontinha, é a zona de alongamento, a zona de crescimento, a zona lisa. Então nessa região, as células do meristema estão se multiplicando, estão sofrendo elongação, então isso promove o crescimento aí da raiz em comprimento, né, geralmente em profundidade. A gente não viu, né, nessa imagem, a gente está vendo a coifa aqui embaixo, que é um tecido que reveste o meristema e protege o meristema. Aqui nessa outra imagem, você tem a raiz já cortada, a gente consegue ver ali o meristema apical da raiz, que é a região que promove o seu crescimento. Dá para ver também o cilindro vascular aí, ó, de roxo. Dá para ver a epiderme, os pelos na zona pilífera, os pelos na epiderme, né, da raiz. Dá para ver o parênquima de preenchimento, que ele chama aqui de córtex. E aqui a coifa, né, que é esse tecido que reveste e protege o meristema apical da raiz. Bom, a gente precisa conhecer também a anatomia interna da raiz. Então aqui essa imagem que a gente já usou mais de uma vez, tem aí o pelo radicular, essa camada de células que reveste externamente a raiz, né, as células justapostas, aclorofiladas, é a epiderme. Essa camada logo abaixo da epiderme é chamada de exoderme, parênquima de preenchimento, a endoderme, que é esse revestimento do cilindro vascular, né, que seleciona ou impede o livre acesso às substâncias que estão sendo absorvidas pela raiz, não conseguem passar livremente para dentro do xilema. Eles precisam passar por dentro das células da endoderme. E aqui toda essa região, o cilindro vascular. Bom, falando da endoderme, a endoderme então é essa camada de células aqui que envolve o cilindro vascular, e essas células possuem as estrias de Caspary, é esse reforço na parede celular, que está impregnado em partes da parede celular, que impede a passagem de substância por entre as células, né, da endoderme. Qualquer substância que foi absorvida e está vindo ali pelo parênquima, obrigatoriamente vai entrar nas células da endoderme para depois atingir o cilindro vascular. Eu mostrei para vocês também alguns tipos de raiz, né, e suas adaptações. Então aqui a gente está vendo raiz de plantas de mangue, que são os pneumatóforos, são raízes respiratórias. Aqui nós temos a diferença entre raiz de dicotiledônia e monocotiledônia. A de dicotiledônia é do tipo pivotante, tem essa raiz principal e as raízes secundárias, e a de monocotiledônia, perdão, é do tipo fasciculada ou cabeleira. Então é possível identificar, né, se é uma mono ou uma dicotiledônia
pelo tipo de raiz que você está vendo, né? Pela anatomia externa da raiz. Existem também raízes subterrâneas que têm função de reserva, são as raízes tuberosas, também vão ter o parênquima ali bem desenvolvido, até lá a cenoura, a beterraba, o nabo, a mandioca são exemplos de raízes tuberosas. Comum, às vezes, os alunos confundirem a batata inglesa com raiz tuberosa, por ser subterrânea e ter essa função de reserva, né? Porque a batata inglesa é um caule, né? Ela tem gemas laterais, coisa que não tem na raiz. A raiz só tem gema apical. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver o tubérculo, né? Que é um tipo de caule. Existe raiz do tipo escora ou suporte, como você vê a raiz do milho e a raiz de plantas do mangue, como a avicênia. Essas raízes têm essa função de dar uma maior sustentação aí à planta, escora. Austórios é o nome de raízes de plantas parasitas. A setinha vermelha aqui está indicando um austório. Essa planta parasita aí é um cipó. A gente vê na foto do lado esquerdo. Em segundo plano é o tronco da árvore. Em primeiro plano é o cipó. Então a raiz do cipó penetra no tronco da árvore e atinge os vasos condutores e suga a seiva da planta, né? Então isso é uma planta parasita. Então, austório é o nome da raiz, né, de planta parasita, é uma raiz sugadora. Existem plantas com raízes aquáticas, como essa planta aí do gênero Pistia, que é uma planta pequenininha, uma planta aquática, né? Dá para ver também que é uma monocotiledônea, né? Você vê a raiz fasciculada. Raiz velame é o tipo de raiz encontrado em orquídeas. Não é uma raiz parasita, ela tem camada de células mortas que é capaz de absorver a umidade do ar. Então, o velame é a raiz que absorve a água da atmosfera, né? É típica de orquídeas, que são plantas epífitas. Elas estão crescendo em cima da árvore. E elas não furam a árvore, não são plantas parasitas. Elas obtêm essa água a partir da atmosfera. Bom, a gente precisa conhecer um pouco também da anatomia do caule, conhecer as suas funções, a anatomia interna, um pouco da anatomia externa e alguns exemplos, né, de tipos de caule. Então o caule ele pode ter várias funções, ele pode servir de suporte para folhas, flores e frutos. A sua principal é a condução, tanto a condução de seiva bruta, ó, de água e sais minerais, como a condução da seiva elaborada, ó, dos açúcares, né? Seiva bruta para a copa da árvore, quer dizer, conduz da raiz em direção às folhas, na seiva elaborada das folhas que estão produzindo a seiva, né, o açúcar, em direção a outras partes da planta. O caule pode também ter uma função de armazenamento de reservas, como é o caso da batata, do tubérculo, e pode ter essa função de fotossíntese, como no caso lá do cladódio, né, no caso do caule do cacto. Aqui a gente vê a anatomia então externa do caule. Posso destacar aqui a gema apical, que é a região onde está o meristema apical, que promove o crescimento em comprimento do caule. Nós vimos lá nos tecidos. E o caule tem gema lateral, né? A gema lateral pode dar origem ali a uma flor, pode dar origem a uma folha, né? E vai dar origem, então, se dá origem à flor, pode dar origem, então, a frutos. É preciso conhecer também a anatomia interna do caule. Então, aqui na esquerda nós temos um corte de uma monocotiledônea jovem e a seta está apontando para a epiderme. Mas aqui dentro nós vemos os feixes vasculares, ó, que como é uma monocotiledônea, está tudo espalhado ali pelo caule da planta, né? E esse tecido que preenche a maior parte dos espaços aí é um parênquima. Aqui na dicotiledônea, jovem, essa camada de células externamente é a epiderme, e essa estrutura aí que está disposta em toda a circunferência, né, do caule, são feixes vasculares, né? Os mais periféricos, mais externos, são vasos do floema, você vê que são mais fininhos, e os mais internos, mais calibrosos, são os vasos do xilema, né? Aí nós temos a mesma imagem de uma dicotiledônea jovem, apontando ali aquela região entre o xilema e o floema. Essa região é chamada de câmbio, e o câmbio é um meristema secundário. Ele se multiplica para fora e dá origem aos vasos do floema, e ele se multiplica para dentro e dá origem aos vasos do xilema. O xilema mais velho é o cerne, o mais jovem é o alburno. Então, cerne e alburno
São regiões diferentes do xilema. Quanto mais próximo do câmbio, mais jovem é o tecido, né? Quanto mais distante do câmbio, mais velho é o tecido. Então, o cerne, tanto o cerne quanto o albuno são tecidos mortos. Mas o cerne, ele é inativo, ele não funciona mais, né? Não tem mais seiva sendo transportada. E o albuno forma o xilema ativo. Alguns tipos aí de caule, né? Não são todos, são só alguns exemplos. Nós temos aí um tronco, que é um caule ereto, ele é resistente, né? Tem na sua superfície a periderme, que é a casca, que tem o suber desenvolvido. Temos a haste, que é por exemplo, da roseira, que é um caule fino, verde e flexível. Então ele não vai ter casca, né? Ele vai ter a epiderme revestindo externamente. Colmo e estipe têm uma característica em comum. O colmo e o estipe, eles possuem nós e entrenós. A diferença dá para ver aqui nesse bambu, que ali do nó, esse primeiro nó que está aparecendo aí, deles estão brotando ramos caulinares. E aqui no estipe não, você vê que esses ramos caulinares, as folhas brotam todas do ápice do caule. O cladódio é o nome do caule do cacto. Então aí você vê que o espinho, o espinho é uma folha modificada, e essa parte verde é o caule, que então é revestido pela epiderme, e logo abaixo tem parênquima clorofiliana, ele faz fotossíntese. Essa seria a samambaia, que tem um caule subterrâneo. Esse caule subterrâneo é chamado aí de rizoma. O tubérculo também é um tipo de caule, né? A gente vê ali a gema, que seria um meristema lateral, uma gema lateral, e aqui uma gema que já começou a brotar, já começou a germinar, né? Ele começa ali a produzir pequenas folhas. O bulbo é uma estrutura complexa, a gente consegue ver aí nessa cebola cortada, a raiz são só esses cabelinhos embaixo, essa região mais branca e essa massa branca é um caule, chamado de prato, e essas camadas aí da cebola são folhas modificadas, olha lá, catáfilo. E então o bulbo, eu botei um asterisco ali porque ele não é um caule. O bulbo é uma estrutura complexa formada por raiz, caule e catáfilos, essas folhas modificadas. Então o que a gente come da cebola e do alho? A gente come as folhas modificadas. A gente precisa conhecer um pouco também da anatomia da folha, a gente já falou bastante da anatomia quando a gente falou lá da epiderme e do parênquima, né? Então, aí nós temos a epiderme, tecido que reveste externamente a folha, parênquima clorofiliano palissádico, parênquima clorofiliano lacunoso. Aqui dá para ver essa região aí com essas bolinhas, isso é uma nervura, né? A gente consegue identificar um estômato na epiderme da folha, que tem outro estômato. Então tem que conhecer essa epiderme, saber a função de cada tecido, tem que conhecer essa anatomia da folha, interna da folha, e tem que saber a função de cada um desses tecidos citados. Um dos tópicos que a gente estudou em fisiologia vegetal é a nutrição mineral e absorção, né? Então tem uma imagem aí de uma alface hidropônica. Então o que é hidroponia? É uma técnica em que você cultiva a planta, ao invés de cultivar a planta no solo, você cultiva a planta numa solução. Essa solução contém os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Cada espécie vegetal precisa, além da fotossíntese, que através da fotossíntese a planta consegue obter suas cadeias carbônicas, suas moléculas orgânicas. Então na folha, a folha é o órgão responsável pela nutrição orgânica da planta. A raiz da planta também é responsável pela sua nutrição. Então, como a raiz absorve a água e os íons, os sais minerais, ela consegue obter os nutrientes inorgânicos. Então, a folha é o órgão responsável pela nutrição orgânica e a raiz pela nutrição inorgânica. Em relação aos nutrientes que a planta obtém do solo através dos pelos absorventes, nós podemos classificá-los em macro e micronutrientes. Os macronutrientes são esses íons, por exemplo, como o nitrato, aí, o NO3-, o potássio, cálcio, magnésio, os ácidos derivados do ácido fosfórico, sulfato, óxido de silício. São nutrientes que a planta precisa em grande quantidade para poder crescer, para poder se desenvolver. Então, macronutriente não é um nutriente grande, né? São nutrientes que a planta precisa em grande quantidade.
A gente vê também nessa tabela micronutrientes. O que são micronutrientes? Que a planta precisa para se desenvolver, mas que a planta obtém em pequena quantidade, né? É o caso aí do cloreto, né, do manganês, do sódio, do zinco, do cobre. Então são nutrientes que a planta precisa para se desenvolver, mas em pequena quantidade. Simplasto e apoplasto são vias de condução da seiva, né? Quando a planta absorve a água e os sais minerais, através do pelo, através ali da epiderme, como que essa água e esses sais chegam até o cilindro vascular? Então a via simplasto, a gente está vendo aí que a água e os sais minerais são absorvidos aí pelo pelo, e essa via de condução vai sendo de célula a célula. Não precisa atravessar a membrana plasmática e a parede celular, porque entre as células vegetais existem pequenos canais, pequenas comunicações chamadas de plasmodesmos. Então a água e os sais vão passando por dentro das células até chegar no cilindro vascular. E a via apoplasto, então, é a via que não ocorre por dentro das células. A água e os sais minerais penetram pela parede celular ali, ó, do pelo, e vai passando entre as células do parênquima até chegar na endoderme, né? Lembre-se que a endoderme impede que a água e esses sais possam entrar livremente para dentro do xilema, para dentro do cilindro. Elas precisam, ao chegar ali na endoderme, as estrias de Caspary impedem a passagem entre a parede celular das células. Então a água e os sais são obrigados a entrar na célula da endoderme para depois passar para dentro dos vasos do xilema, tá bom? Galera, olha só, foi o que eu pude fazer nesse tempo. Não dá, né, como eu sempre digo, não dá para repetir as mesmas aulas que a gente falou lá na sala, que foram várias aulas de 40 minutos, de mais de 1 hora. Então foi uma breve revisão. A gente passou um pouquinho pelos tecidos, a gente passou um pouquinho ali pela anatomia. Faça os exercícios da lista, né, das 2 listas, tá bom? E boa prova para você. Se prepare e boa prova. Um beijão. Tchau, tchau.